Tendo sido amaldiçoado, queimado, banido e perdido durante 1000 anos, o livro de Enoque voltou à circulação há 2 séculos. Rumores de uma cópia do livro levaram o explorador escocês James Bruce até a Etiópia. Lá, ele encontrou um exemplar preservado pela igreja etíope e que coloca lado a lado com outros livros da Bíblia. No vídeo de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre esse livro. Conheça agora o misterioso livro de Enoque. Cristo o examinou. A versão atual do livro de Enoque foi escrita em algum momento do século II a.C. e teria sido popular durante pelo menos 500 anos. O mais recente texto etíope foi aparentemente escrito a partir de um manuscrito grego, que por sua vez já seria uma cópia de um texto ainda mais antigo. O original foi provavelmente escrito em aramaico ou hebraico, apesar de já ter sido considerado um livro pós-cristianismo, devido às semelhanças com terminologias e ensinamentos cristãos. Mas descobertas de cópias do livro entre os manuscritos do Mar Morto provam que o livro data de um período ainda anterior à época de Jesus. O livro pode não ter sido escrito originalmente por Enoque, mas talvez seja o resultado de um conjunto de tradições, cuja origem se perderam no tempo. Esta é uma suposição, já que a verdadeira autoria do livro é um completo mistério. Muitos cristãos do primeiro século o consideravam como escrita inspirada. Muitos conceitos e termos usados pelo próprio Jesus estão diretamente relacionados com o livro, o que demonstra que ele não só o examinara, como também o respeitara, a ponto de comentar descrições específicas relacionadas ao reino vindouro e o julgamento final, do qual tomarão parte os inimigos de Deus. Além das familiares citações do Antigo Testamento, Jesus pode até mesmo ter se referido às profecias contidas em textos apócrifos, não incluídos pelo país da igreja e pelos rabinos que selecionaram os livros que fizeram parte da Bíblia cristã, e também das escrituras hebraicas. Muitos textos antes desconhecidos descobertos em rolos do Mar Morto indicam que Jesus ensinou baseado em outras fontes escritas anteriormente. Os manuscritos das cópias dos livros, segundo o teste Carbono 14, apontou para o ano de 100 a 150 a.C. Charles Torrey, professor de uma universidade, mostra evidências de que Jesus usava citações de uma obra apócrifa perdida. Veja, em Lucas 11:49, diz a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão a uns e perseguirão a outros. A expressão sabedoria de Deus indica que Jesus está citando diretamente uma fonte, obra apócrifa provavelmente, e que hoje se encontra perdida. Além disso, Charles nota que há outras referências no Novo Testamento das Escrituras, nas mais existentes que foram conhecidas pelos apóstolos nos primeiros anos da era cristã. Uma dessas referências pode ser encontrada em Mateus 27, do 9 ao 10. Então se cumpriu o que predissera o profeta Jeremias. Tomaram 30 moedas de prata, o preço avaliado pelos filhos de Israel, e as deram pelo campo do oleiro, conforme me ordenou o Senhor. O texto de Jeremias, do qual Mateus retirou a citação acima, não está no atual livro do profeta do Antigo Testamento. Mas Jerônimo, um dos pais da igreja do século IV, escreveu um relato contando que um membro da seita dos Nazarenos lhe mostrou um texto apócrifo de Jeremias, em que esta citação de Mateus aparece na sua forma exata. Apóstolos que foram influenciados pelo livro. O Dr. Charles, estudioso do livro, escreveu na virada do século XX que a influência do livro de Enoque do Novo Testamento tem sido maior do que de todos os outros livros apócrifos juntos. Todos os escritores do Novo Testamento estavam familiarizados com a obra e seus estilos e pensamentos, e foram de alguma forma influenciados por ele. Expressões que Paulo usava aparecem nesse livro. João também faz menção de algumas expressões chaves, como Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, os anjos maus sendo punidos, a visão dos 7 espíritos, os 4 animais ao redor do trono e o livro da vida. As semelhanças entre Apocalipse e a obra de Enoque são tantas que quase o impediu de ser considerado obra canônica. No século III, Dionísio de Alexandria, juntamente com muitos outros bispos da Igreja da Síria e da Ásia Menor, que é a atual Turquia hoje, rejeitou o Apocalipse como obra autêntica. No livro de Atos 10:34, apresenta uma citação de Pedro afirmando que Deus não faz acepção de pessoas, frase também usada por Paulo e encontrada no livro de Enoque, bem como Deuteronômio,
Crônicas e em diversas passagens do Velho Testamento. O livro de Enoque foi a origem dessa citação, como alguns historiadores afirmam. As cartas de Pedro podem ser atribuídas a esse livro. Ele fala do aprisionamento e do envio ao inferno dos anjos pecadores. Randall Harris e Mr. James, especialistas em grego, além de outros estudiosos, argumentam que a primeira epístola de Pedro continha originalmente uma referência explícita ao livro. Judas cita Enoque diretamente e transcreve uma passagem completa no verso 14. O termo eleito é muito significativo no livro de Enoque e influenciou seu uso entre os apóstolos. A expressão ancião dos dias ou de dias, como aparece no livro do profeta Daniel, também está presente no livro de Enoque. Da mesma forma, a expressão filho do homem, o que indica forma absolutamente clara a influência desta obra na mente e corações dos apóstolos. Pais da igreja concordam com Enoque. Muitos amavam e respeitavam o livro. Convencidos de que os anjos do mal estavam em atividade no mundo, os primeiros pais da igreja citavam frequentemente o livro. Justino Marte, em sua segunda apologia, concorda com a história abordada pelo livro. Atenágoras, em sua obra Legatio, escrita no ano de 170, apresenta Enoque como o verdadeiro profeta. Lactâncio e Taciano, apologistas cristãos, especularam com detalhes sobre a encarnação dos anjos caídos. Irineu, bispo de Lyon, no século III, faz referências à história de Enoque. Tertuliano era um grande defensor do livro também. Clemente de Alexandria fala dos anjos que renunciaram à beleza de Deus em troca da beleza que desvanece, caído do céu para a terra. Orígenes, um aluno de Clemente, o grande pensador da sua época, mais de uma vez chamou Enoque de profeta e citava livremente o seu livro. Os livros de Enoque. Existem, na verdade, 3 livros chamados de Enoque. Enoque Etíope, chamado normalmente como Livro de Enoque. Enoque Eslavo, também conhecido como Apocalipse de Enoque ou Segredos de Enoque. E Apocalipse Hebraica de Enoque. Os livros apócrifos são livros que não fazem parte da lista oficial da Bíblia. Os livros apócrifos podem ter valor histórico e moral, mas não foram inspirados por Deus. Portanto, não servem para formar doutrinas, que são ensinamentos fundamentais. O livro de Enoque está nessa lista, assim como vários outros. Mas e aí, gostou do vídeo de hoje? Então não esquece de deixar o seu gostei e também de se inscrever aqui no canal. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso.